Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu creio que sim, espero, confio em Deus que esteja tudo bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 1 de 1 Coríntios, certo? Nós paramos no versículo, nós estudamos até o versículo 10, hoje nós vamos começar no versículo 12. A gente precisa de esmiuçar essas cartas, porque a gente vai aprender muita coisa, amém? Vamos convidar o nosso autor da Palavra de Deus, porque a Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor do nosso lado. Então vamos convidar ele, Pai, Filho e Espírito Santo, para se colocar ao nosso lado nesse momento, amém? Pega a sua Bíblia, põe aí do seu lado, dá uma paradinha no vídeo, abre a Bíblia para a gente poder ler e vamos orar junto, amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graça por esse momento de leitura da Tua Palavra, esse momento que nós estamos aqui juntos, contigo, Papai do Céu. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Muito obrigado pelas lutas, pelas provas, porque em tudo nós vemos as Tuas mãos trabalhando. Muito obrigada, Senhor, pela fé que o Senhor tem colocado no nosso coração, pelo desejo de Te conhecer cada dia mais. Aumenta a fome nossa por Ti, Senhor. Aumenta a nossa fome por estar na Tua presença, por orar, por conhecer-te cada dia mais, Papai do Céu. Porque se nós estivermos cheios do Teu Espírito Santo, fortalecido em Ti, Senhor, nós vamos vencer todas as batalhas, as águas não vão nos submergir, o fogo não vai nos queimar, porque o Senhor vai estar do nosso lado e nós vamos sentir a Tua presença. Pai, visita cada coração que está assistindo esse vídeo, cada lar representado, cada necessidade, cada luta, cada causa, cada enfermidade. Coloco na palma das Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu te convido, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos estudar conosco, nos ajuda, nos dá discernimento, conhecimento, sabedoria que vem do alto, para que nós possamos te conhecer cada dia mais. E escreve essa palavra nas tábuas de carne do nosso coração. É o que nós oramos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Olha, dá uma curtida aí, dá um like aí, né? No nosso vídeo, para que Deus possa estar abençoando, que Ele possa alcançar cada dia mais pessoas, amém? Então vamos lá no versículo 12. No versículo 12, o apóstolo Paulo falou assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Ele fez uma pergunta, né? Então, nessa grande diversificada igreja de Corinto, os crentes favoreciam diferentes pregadores, né? Como ainda não havia um Novo Testamento escrito, os crentes dependiam enormemente da pregação e do início, do ensino que era ministrado a partir do conhecimento espiritual que cada líder tinha, né? Eles dependiam do relacionamento de cada líder, que cada líder tinha de Deus, tinha do conhecimento, tinha vivido, tinha vivenciado. Então eles dependiam disso. Não é como a gente, que a gente tem a Bíblia hoje, olha para vocês, é que benção, e tem tudo explicando para nós, com dicionários, estudiosos que fizeram teologia, que pesquisaram e deixou isso aqui para a gente, né? Então, cada um, eles ficavam esperando, né, a respeito do significado do Antigo Testamento. Alguns seguiam Paulo, que tinha fundado sua igreja. Alguns que ouviram Pedro em Jerusalém o seguiam, outros apenas Apolo, um pregador eloquente e popular que tivera um ministério dinâmico em Corinto.
Embora esses 3 pregadores estivessem unidos em sua mensagem, suas personalidades atraíam pessoas diferentes. Nessa época, a igreja corria o risco de se dividir. Mencionando Jesus Cristo 10 vezes em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, para vocês verem, então quer dizer que Paulo, em todo versículo, ele mencionou o Senhor Jesus. Paulo deixa claro quem todos os pregadores e professores deveriam enfatizar, né? Toda honra, toda glória é do Senhor Jesus, não é nossa. A mensagem de Deus é muito mais importante do que qualquer mensageiro humano, sabe, gente? E sabe o que eu aprendi? Assim, né, com a experiência dos anos, a gente vai para a igreja na hora da palavra. Se você tiver dúvida ou qualquer coisa assim com o irmão que estiver ministrando, pregando, que Deus estiver usando, fecha os olhos e fala: é o Espírito Santo que está falando comigo. Gente, mas na hora Deus começa a falar com a gente. Por quê? Não é o mensageiro, é a mensagem. E Deus vai usar aquele homem. Deus vai usar a boca dele assim como usava eles. Aí no versículo 12 e 13... o apóstolo Paulo fala assim, no versículo 13, ele fala assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então, o que ele quer dizer? Que que é o Senhor Jesus, que é toda honra, toda glória, é Ele que deu a vida por nós. E não a gente colocar nossa expectativa no outro ser humano e achar que Ele sabe tudo. Ele passa pelas mesmas lutas que a gente. Ele corre o risco de pecar e perder a presença de Deus. A gente não pode idolatrar os irmãos. Falar: irmão fulano que vai pregar. Não, quem vai pregar é o Espírito Santo que vai falar conosco. Porque foi o Senhor Jesus que prometeu que enviar o Espírito Santo para falar conosco, nos ensinar, nos corrigir. A nossa lealdade tem que ser a Cristo. É a unidade que Ele deseja, todo mundo é igual. Quando o Senhor Deus olha nós, Ele olha nós lá de cima. Você já olhou de cima de um prédio? Olhou lá embaixo? Tem um tanto de gente, mas você vê todo mundo do mesmo tamanho. Mesmo que a pessoa seja alta, pequena, até criança, você vê só a cabecinha deles? Então, o nosso Pai nos olha lá de cima e Ele nos vê do mesmo tamanho. O mesmo sangue que Jesus derramou por mim, Ele derramou por você, Ele derramou por aquele irmão. Nós não somos melhores do que ninguém. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. E no versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quer dizer, Ele tem que pregar a cruz, que o Senhor Jesus morreu lá para salvar as nossas almas. Então, alguns oradores usam palavras impressionantes, palavra difícil, que ninguém está entendendo o que ele está falando. A gente precisa esmiuçar as coisas, falar na linguagem que todo mundo entende. Porque se as pessoas não estão entendendo, o que adianta você falar bonito? Não adianta nada, entrou, não sabe o que significa. Mas são os fracos em conteúdos. Paulo enfatizou o conteúdo genuíno e a ajuda prática para seus ouvintes. Ele queria que eles ficassem impressionados com sua mensagem e não apenas com seu estilo. Você não precisa ser um grande orador com um grande vocabulário para transmitir eficazmente as palavras de Deus. O poder persuasivo está na história, não no contador da história. Quem que persuade a gente é o Espírito de Deus, é Ele que nos convence do pecado e do juízo, certo? Paulo não era contrário àqueles que preparavam cuidadosamente o que ia dizer, mas o apóstolo era contrário àqueles que tentavam impressionar os outros com seu conhecimento e com a sua oratória, quer dizer, chamando a atenção para ele. Entendeu? E tirando a atenção de Cristo. Por quê? Não foi aquela pessoa que deu a vida por a gente. Foi o Senhor Jesus que morreu lá na cruz, né? E aqui no versículo 19,
Paulo escreveu assim, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo resume Isaías 29:14 para enfatizar algo que Jesus sempre dizia. A maneira de pensar de Deus não é como a maneira do mundo, a sabedoria humana. E Deus oferece a vida eterna que o mundo nunca poderá nos dar. Nunca. Nós podemos passar uma vida inteira acumulando sabedoria e ainda assim jamais saber como ter um relacionamento pessoal com Deus. A sabedoria que vem do alto, ela é poderosa, ela nos dá humildade, nos dá educação, nos dá um caráter, sabe? Interessante, como Deus é maravilhoso. A gente deve ir a Cristo crucificado e ressuscitado para receber a vida eterna e a alegria de um relacionamento pessoal com o nosso Salvador. E aí, no versículo 22 até o 24, ele fala assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Muitos judeus, sabe, consideravam que as boas novas de Jesus Cristo era tolice. E hoje em dia muitas pessoas acham que servir a Deus é loucura. Falam, nossa, ele é crente. Nossa, Deus, ele é... Eu esqueço o nome que as pessoas me chamam. Depois, se eu lembrar, eu falo. Ele, então, porque pensava que o Messias era um rei conquistador e acompanhado de sinais e milagres. Jesus não restaurar o trono de Davi. Eles achavam que não, como eles esperavam. Eles queriam um rei que fizesse que nem Davi. Davi era um rei terreno, que lutava as guerras para acudir o povo de Deus, né? Lutava, matou ele lutava contra os filisteus daquela época, né? Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele veio lutar contra um inimigo espiritual que pode matar a nossa alma. Então, além disso, ele foi executado como um criminoso. Então, eles achavam assim, foi morto, e agora, né? Então, como poderia um criminoso salvar as pessoas? Os gregos também consideravam que as boas novas eram uma tolice. Eles não criam em uma ressurreição física. Eles não viam em Jesus as poderosas características de seus deuses mitológicos, de Zeus, de Atena, essas coisas que vocês sabem. Então, eles pensavam que nenhuma pessoa respeitável deveria ser crucificada. Para eles, a morte era uma derrota e não uma vitória. Mas eles não entenderam que Jesus foi morto, foi crucificado. Mas ele ressuscitou. Ele foi crucificado e ele ressuscitou. Mas eles não estavam interessados. Foi morto. Então não valia a pena. As boas novas de Cristo ainda parecem ser tolice para muitas pessoas, como eu falei, sabe? Nossa sociedade adora poder, influência e riqueza. Jesus veio como servo, pobre, humilde, e oferece um reino aos que creem, não aos que fazem todos os tipos de boa obra, que crê nele. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu sou bonzinho, eu dou cesta básica, eu cuido disso, faço aquilo. Não adianta ser bonzinho. Um dia eu estava orando para uma pessoa, e eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Essa pessoa é tão boa. Sabe o que Deus falou para mim? Não adianta ser bom, tem que me obedecer. Amém? Então, para tentar conquistar a salvação, como se ela fosse um pagamento pelas obras. Sabe? Porque uma pessoa que serve a Deus, que conhece o Senhor, que obedece a palavra, logo ele vai fazer coisas boas. Agora você vai fazer coisas boas, ajudar, dar a cesta básica, isso e aquilo que acontece por aí, mas você continua fazendo coisa errada, não obedece a palavra de Deus, anda em pecado, em idolatria, em prostituição, então não adianta, porque a fé sem obras nós somos salvos pela graça do Filho de Deus, certo? Então,
Mas Cristo é o poder de Deus, a única maneira pela qual podemos ser salvos é conhecer Jesus pessoalmente, é a maior sabedoria. Então, lá no versículo 25, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, fala sobre isso, né? A mensagem da morte de Cristo pelos pecados pode até parecer tolice para aqueles que não creem. A morte parece ser o fim do caminho, a suprema fraqueza. Mas Jesus não permaneceu morto. Eu já falei isso, né? A sua ressurreição mostrou o seu poder até mesmo sobre a morte. E Ele nos salvará da perdição eterna e nos dará vida eterna se confiarmos nele como nosso Salvador e Senhor. Isso parece tão simples que muitas pessoas não aceitam isso. Elas tentam outros meios para obter a vida eterna. Faz sacrifício, vai de a pé para a romaria, sobe as escadas de joelho. O Senhor quer seu coração. Amém? Mas todos os seus esforços são inúteis. As pessoas que simplesmente aceitam a oferta de Cristo, na realidade, as mais sábias, porque somente elas viverão eternamente. E aí no versículo 28 ao 31, né? Paulo continua a enfatizar que a maneira de receber a salvação é tão simples que qualquer pessoa que deseje conseguirá entendê-la. Talento e sabedoria não fazem com que a pessoa entre no reino de Deus. É crer no Senhor e obedecer. A fé simples faz isso. Por isso, ninguém pode se vangloriar de realizações pessoais. Ajudaram a segurar a vida eterna. A salvação vem totalmente de Deus pela morte de Jesus. Não há nada que possamos fazer para conquistar a nossa salvação. Precisamos apenas aceitar o que Jesus fez por nós. Lembra que Jesus fala lá em João? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos passar pela cruz, passar por Jesus, para chegar até Deus, para nós sermos salvos. Amém? Aí no versículo 30 ele fala, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Então ele fala, Deus, apóstolo Paulo, né? Deus é Pai e a nossa fonte e a razão para todo relacionamento pessoal com Cristo. Lembra que eu falei para vocês hoje? Se a gente amar mais os filhos do que a Deus, os filhos podem nos tirar da presença de Deus. E a gente vai pondo expectativa neles, pode acontecer uma coisa com eles fazer alguma coisa errada, e a gente entrar numa depressão tão grande que não vai conseguir mais servir a Deus. Mas se a gente amar mais a Deus do que eles, Deus tem poder de cuidar deles, transformar eles, alcançar eles aonde quer que eles estejam. Amém? Nossos filhos, nossos problemas, qualquer pessoa, Deus é primeiro. Nossa união e identificação com Cristo tem como resultado o fato de que passamos a ter sabedoria de Deus. Lá em Colossenses 2:3 está escrito sobre isso. Nos tornamos aceitáveis a Deus. 2 Coríntios 5:21. Puros. 1 Tessalonicenses 4:3 ao 7. E libertos, pois a punição para os nossos pecados foi paga por Jesus. Marcos 10:45. Amém? Então, vamos ler o capítulo 2? Então vamos. Glória a Deus. Aleluia. Muitas aleluias. Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem de grande sabedoria para lhes apresentar o ministério de Deus. Porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo. Onde que eu estou? E sua morte na cruz. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos? Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória,
o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca o crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Que versículo maravilhoso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nossa, que capítulo forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Então, Paulo aí, ó, do versículo 1 até o 5, um brilhante estudioso, Paulo poderia ter impressionado seus ouvintes com argumentos, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele conhecia o Velho Testamento assim, ó, de capa a capa, mas não. Ele esperava que o Espírito Santo revelasse para ele, e ele usava palavras simples para que eles pudessem entender. Em vez disso, ele transmitia uma mensagem simples, permitindo que o Espírito Santo usasse a vida dele. O Espírito Santo vai dar poder para nós, sabe? Nas nossas palavras, a partir do momento que a gente começa a falar do Senhor, Ele coloca a palavra na nossa boca, porque o Senhor Jesus prometeu isso para nós, né? Quando ele falou que vós na verdade chorareis, vos lamentareis, o mundo vai te afligir, mas quando você chegar na frente dos outros, não precisa pensar o que você vai falar, se você vai, que você vai falar, porque o Espírito de Deus vai colocar palavras na nossa boca. E no versículo 4, né, a confiança de Paulo não estava no intelecto dele, mas estava no Espírito Santo. E nem sua habilidade oratória. Ele cria que Jesus ia colocar palavras. O Espírito Santo ia usar a vida dele, ajudando ele, guiando ele, certo? Paulo não está negando a importância do estudo e da preparação. Eu já até falei sobre isso. Quando Deus dá uma palavra para a gente vem aqui, ó, lê, estuda, vê as coisas que a gente não sabe, aprende e pronto, lá na hora é o Espírito Santo que vai falar na nossa boca. Por quê? A gente já sabe o que a gente leu. Aí o Espírito Santo vai trazendo a necessidade da igreja. E com Paulo também aconteceu isso. E ele falou. Então a pregação eficaz resulta de aplicação, preparação e confiança na obra do Espírito Santo. A gente pode confiar nele. Não use a declaração de Paulo como desculpa para não estudar, para não conhecer a palavra, para não ler. Nós precisamos conhecer. Porque se a gente não lê, não conhecer a palavra, a gente está fadado a acreditar em tudo que os outros falam para a gente. E a gente não pode fazer isso, certo? E lá no versículo 7, a sabedoria de Deus oculta em mistérios era uma oferta de salvação a todas as pessoas. Originalmente desconhecido da humanidade, esse plano ficou perfeitamente claro quando Jesus ressuscitou dos mortos. Ninguém imaginava. Sua ressurreição provou que ele tinha poder sobre o pecado, sobre a morte, e poderia nos oferecer também esse poder. Então, o plano de Deus ainda está oculto para os descrentes, aqueles que não conhecem a vontade de Deus. Por isso é que nós somos usados para levar os planos de Deus adiante, certo?
Aí no versículo 9, não podemos imaginar tudo que Deus tem reservado para nós, né? Esse versículo é maravilhoso. Eu lembro do Genilson, quando o Genilson foi sair lá da comunidade terapêutica, que venceu o tempo dele, sabe? O pastor Marcos falou esse versículo para ele, né? Então, aquela pessoa que serve a Deus nem pode imaginar o que Deus tem para ele. Nem os olhos nunca viram, né? Nem chegou nos ouvidos, nem chegou no coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele, né? É muito forte. Então, a expressão, as profundezas de Deus, lá no versículo 10, se refere à natureza insondável de Deus e um plano maravilhoso que Ele tem para cada um de nós. Hoje eu estava falando para uma irmã, fui fazer minha unha, estava conversando com ela. Eu falei, Deus não está preocupado com o tempo, não. Ela falou para mim, tem 3 anos que eu estou esperando nessa causa. Eu falei, tem 25 anos que eu estou esperando numa causa. Mas Deus não tem compromisso com o tempo, é só a gente olhar e ver lá no deserto, quanto tempo que o Senhor apareceu. A gente vai vendo as coisas que Deus fez, né? E a gente vê também lá o salmista escrevendo sobre esperar. Muitas palavras, né, na palavra de Deus fala sobre esperar. Tem aquele Salmo 40 que fala, esperei com paciência no Senhor, e Ele me tirou do lago do enxofre. O que quer dizer? Nós temos que esperar, confiar e não tirar os olhos do nosso autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, a promessa de salvação revelada somente àqueles que creem no que Deus diz é verdade. Os que creem na morte e ressurreição de Cristo depositam nele sua fé. Saberão tudo o que necessitam saber para ser salvo. Esse conhecimento não pode ser obtido nem mesmo por pessoas mais sábias, a não ser que o Espírito Santo tome conta do coração delas. Amém? E no versículo 14 ao 15, os não cristãos não conseguem entender as verdades espirituais e nem o conceito de que o Espírito de Deus vive em cada cristão. Não espere que a maioria das pessoas aprove ou entenda qual que é a sua decisão de seguir a Cristo, tá? Não fica preocupado, não. Preocupa em servir a Deus. Preocupa em agradar a Deus. Porque se você agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, você vai ser bom e Deus vai te aprovar. No entanto, não devemos ficar em silêncio, usando a dificuldade de entendimento dos outros como uma desculpa para não pregar a palavra de Deus. E aí no versículo 15 e 16, né? Ninguém pode saber o que o Senhor está pensando. Mas Ele tem o melhor para nós. Mas com a orientação do Espírito Santo, os crentes têm conhecimento de alguns dos planos, pensamentos e ações de Deus. Na verdade, Ele tem a mente do Senhor, porque por meio do Espírito Santo podemos começar a conhecer os pensamentos de Deus. Deus vai revelando para nós a vontade dele e espera nas respostas das nossas orações. A gente ora e Deus responde as nossas orações. Então, se a gente está passando um tempo suficiente com Jesus para que possa ter a mente dele, buscando a mensagem dele, quando vier um problema, ele vai nos ministrar, ele vai nos guiar, o Espírito de Deus vai nos dar sabedoria. Um relacionamento com Jesus resulta apenas em passar um tempo constante na presença dele, orando, lendo a palavra, falando, adorando o Senhor, certo? E Deus vai transformando as nossas vidas, cada dia mais. Nós precisamos entender isso, né? Que Deus vai mudando a nossa vida e vai trazendo na nossa mente toda a vontade dele. Então, gente, nós acabamos o capítulo 3. Acabamos o capítulo 1, estudamos o capítulo 2 e amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estudar o capítulo 3. Amém? Fica com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a sua casa. Não esquece de curtir, amém? E de mandar o vídeo para alguém ouvir a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoa, fica com Deus, Pai do Senhor.